Fala nisso, nós estamos em linha com a nossa correspondente Leide Alves, diretamente de São Paulo, que ela está com a Renata Policarpo, que é pedagoga especialista em neurociência aplicada na educação. Elas vão conversar com você, internauta, e trazer informações interessantes acerca desse tema. Como é que a gente pode aplicar a neurociência na educação? Leide Alves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Janderrier. Boa noite a todos os internautas. Mais uma segunda-feira muito especial. Temos uma super convidada aqui, que é a Renata Policarpo Malvão, pedagoga especialista em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Bem-vinda, Renata. E nós vamos falar sobre essa inovação, esse assunto tão importante, né? Que é a neurociência aplicada à educação. E a Renata vai nos explicar o que é exatamente a neurociência aplicada à educação. Boa noite, Renata. Boa noite, internautas da Creative TV, né? Eu tô aqui um pouquinho para falar, né? O que seria essa neurociência aplicada à educação, né? O objetivo é aprofundar o entendimento, né, sobre os mecanismos neurais responsáveis pela aprendizagem, né? Porque a pedagogia em si, as faculdades de pedagogia, por incrível que pareça, elas não falam de cérebro, né? Então, falta isso nessa graduação, né? Então, a neurociência aplicada à educação, ela vem no sentido para poder contribuir, né, e aperfeiçoar o trabalho já existente do professor, né? Ela não vem para trazer algo novo, mas ela vem para dar meios para que esse professor saiba como esse cérebro realmente aprenda, e aí ele vem e traz novas estratégias, enfim, é mais ou menos isso, tá, Leide? Certo. E como que é aplicado, como que é desenvolvida essa metodologia no ensino, né? Para que as crianças, no caso das crianças ou adultos, possam estar desenvolvendo melhor, né, as suas funções cognitivas? Então, na verdade, o nosso cérebro, ele precisa ter um significado. Então, assim, ele aprende se ele entende. Então, assim, o que a gente precisa levar para essa educação, né? Ela precisa ter um significado, porque normalmente os alunos dizem muito assim: para que eu vou aprender essa matéria se eu não vou usar, né? Então, o cérebro, como uma forma natural, ele não retém esse conhecimento, tá? Então, na verdade, temos que trazer para a nossa prática o significado. Por exemplo, podemos aprender uma aula de física, né? A lei da gravidade, eu posso aprender ela numa aula de basquete, por exemplo, e ali o professor pode conversar com o professor de educação física e ali trazer um significado. Então, eles vão aprender na prática. Então, a neurociência, ela vem para mostrar que o cérebro aprende se ele tiver um motivo. Então, assim, se não tiver um motivo, ele não aprende. Então, assim, a educação de hoje, ela tem focado na aprendizagem de curto prazo, aquela aprendizagem que eu vou lá, decoro para fazer a prova e dá um tempinho, eu já não lembro de mais nada. Agora, quando eu trago um significado, o qual eu trago uma emoção para esse significado, ele se consolida. Então, aí eu consigo aprender melhor, né? Então, assim, o nosso foco é o quê? É com que esse adolescente, essa criança, ela possa crescer, aprender, e quando chegar numa prova ou para um Enem, não precise ficar um ano estudando, né? Ela possa só pegar os conteúdos e retomar daquela memória de longo prazo, né? Então, a neurociência, ela vem para entender qual o mecanismo neural responsável para a fixação dessa memória de longo prazo, né? Então, é mais ou menos isso. Então, trazer significado, aquela aprendizagem na prática. Então, eu tenho que experimentar, eu tenho que fazer, e assim se tornar uma aprendizagem eficaz. Né? Certo. Você que tem experiência, né, maior na educação infantil, de 0 a 6 anos, qual que é a maior contribuição da neurociência nessa faixa etária de 0 a 6 anos? E você tocou no meu coração, no meu coração agora, né? Então, assim, as experiências vividas, né, pela criança nos primeiros anos de vida, ela tem um impacto duradouro em toda a arquitetura cerebral. Então, isso
é fantástico, né? Se a gente pensar que aproximadamente 80% do cérebro de um adulto é formado até os 3 anos de idade, então você vê a importância que tem a educação infantil, né? Então, e vivemos hoje numa sociedade que prioriza mais o ensino a partir da universidade, né? Então, assim, se você trabalhar bem a educação infantil, essa criança vai estar preparada para essa universidade, né? E se a gente avaliar que 50% corresponde da genética, né? 50% corresponde genética e os outros 50% vem do ambiente onde essa criança está inserida. Então, olha a janela de oportunidades que eu tenho na educação infantil, né? Então, o ambiente que essa criança está inserida que vai contribuir de uma maneira significativa porque ela vai se tornar como um adulto, né? Então, isso também é bem bacana. Que lindo. E diz para a gente, né, para que nossos internautas compreendam mais também, como que está sendo implantada essa especialização, né, no meio da pedagogia educacional? É algo novo, Leide, ela está no início ainda, né? Esse curso na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo tem apenas 3 anos, né? A coordenadora é a doutora Carla Tiepo, que ela é professora há 23 anos na Santa Casa, né? E quando ela entrou ela percebeu que os últimos anos os alunos de medicina estão deixando a desejar. Então ela falou, uau, o que está acontecendo, né? Então, ali que ela olhou e falou, não, eles estão esquecendo conteúdos básicos. Então, Leide, ainda tem muito trabalho pela frente. Então, assim, a gente está iniciando com a educação infantil, né, no novo projeto, um projeto piloto, né, da neurociência totalmente implantado no contexto escolar, tá? Então, assim, é um trabalho, assim, de formiguinha. Então, ele está no início ainda, né, Leide? Porque falta ainda profissionais, especialistas na área, para poder dar formação para esses professores, isso ser implantado, né? Nós fizemos um projeto muito legal na Prefeitura de Linhares, né? Capacitamos lá vários professores, tivemos esse bate-papo gostoso, essa conversa, mas ainda está bem no início ainda, Leide. Só que assim, o legal é que os professores estão gostando, estão buscando, né? E se especializando nessa área que é tão maravilhosa e contribui tanto você entender o funcionamento do cérebro para mim entender o meu aluno também, né? Porque normalmente se trata muito tem a psicopedagogia, né, que vem trabalhar as crianças com alguma dificuldade na aprendizagem, algum distúrbio, mas faltava, porque agora não falta mais, uma área que estudasse esse cérebro saudável, que pudesse até entrar com intervenções precoces, né? Eu pego lá na educação infantil, já faço um trabalho para que essa criança não apresente problemas futuros, né? Então, esse é o nosso sonho, a nossa missão, a nossa não só sonho, né? Uma pesquisa científica, tudo vem baseado através dos experimentos e a gente torce aí para que isso se espalhe por todo o Brasil e tô aí. E a neurociência também, ela pode contribuir aí na fase adulta da pessoa, da adolescência adulta também, ela tem muita contribuição, né, para melhorar o foco, a concentração e o nível de aprendizado também, Renata? Isso, é assim. A criança, ela tem alguns neurônios que chamam neurônios espelhos, né? A criança faz de 700 a 1000 conexões neurais por segundo, é algo assim... muito grande, né? Então, a criança ali, ela tá pronta para o aprendizado. Aí, o que acontece? Vai chegando aos 14 anos, alguns dos neurônios não utilizados, já começa aquela poda, aquela morte dos neurônios. Então, o que acontece? O adulto, ele vai aprender sim, tá? Ele vai aprender porque o cérebro também, ele tem uma plasticidade. Então, assim, se eu começo a estudar algo, ele já se modifica, só que já que não com a mesma facilidade da criança. Então, assim, a neurociência, ela traz uma escala de aprendizagem, assim, né? A fase com que a criança... Então, isso é legal para a educação. Você saber, ó, nessa fase eles aprendem mais determinados assuntos, nessa outra fase... A neurociência traz isso também, tá? Então, assim, claro que o adulto, ele vai sofrer um pouquinho mais para aprender, mas se ele se esforçar, se ele se dedicar,
ele aprende sim. Então, assim, só essa conversa que a gente tem hoje aqui, a gente já está fazendo uma reviravolta aqui na nossa cabeça, o nosso cérebro já não vai ser mais igual, né? Ele já vai tornar uma forma diferente, porque ele é plástico. Então, se você dá oportunidades para ele se renova, ele aprende. Mas, claro, que quando é criança, adolescente ainda é bem mais fácil. Maravilha. E você também está sendo uma das pioneiras a implantar esse projeto aí na escola, aqui em São Paulo, Clubinho Feliz, não é isso? Sim, somos, né, pioneiros numa escola modelo totalmente baseada na neurociência, com a doutora Carla Tiepo, a neurocientista que está ali acompanhando. Por quê? Porque ela, na verdade, ela está dentro de uma faculdade, dentro de um laboratório, né? E ali nós nos encontramos, e ali ela encontrou uma empolgada com a educação, e ali a gente se juntou e estamos aí desenvolvendo o nosso método, que vai chamar Educação Inédita, né? Que vai ser totalmente baseada com os princípios da neurociência, né? Ela já tem um trabalho muito bacana, né? Ela já tem a termomecânica, né? Que é bem conhecida, ela também já tem um trabalho lá, né? Só que a nossa escola vai ser totalmente baseada na neurociência. É muito bom. Muito legal. Janderry, é com você agora. Você tem alguma pergunta para fazer para Renata Policarpo? Tenho sim. A gente estava aqui prestando atenção nos bastidores aqui, enquanto vocês conversavam sobre esse tema tão interessante, e me surgiu uma dúvida interessante aqui. Por exemplo, aqui no Nordeste nós temos uma expressão que a gente utilizava, né? Hoje em dia não se utiliza mais, porque justamente a educação evoluiu muito, chamada decoreba, que é justamente para o estudante que decora a decoreba, né? Pelo que eu entendi, Policarpo pode me corrigir se eu estiver errado, mas Tá certinho. É como se fosse a neurociência aplicada à educação, é como se fosse unir a prática com a teoria, não é? Isso. Seria por esse caminho. E primeiro ponto, são duas perguntas, na verdade, que eu fiquei muito curioso. Primeiro é isso aqui, se seria uma forma da educação evoluir em relação a unir a teoria à prática em si, né, desde o ensino infantil. E a segunda porque você falou sobre a questão de passar o tempo e a pessoa vai tendo mais dificuldade para aprender. Se seria um contraponto a isso, tem idade para aprender ou se tem tempo útil para que a gente possa aprender as coisas de forma mais eficiente. São essas duas colocações. Tá. A questão da decoreba, né, que a gente usa muito, por quê? Às vezes a gente aprende na aula de história, geografia, algumas aulas, por exemplo, né, aquela tabela periódica, se você me perguntar, eu não vou saber te responder, né, porque a gente tinha que simplesmente decorar para fazer a prova. E aí eu posso usar uma aula de química, por exemplo, bem bacana. Eu posso mostrar o que acontece no cérebro de um adolescente quando ele usa droga. Por exemplo, eu vou estar informando esse adolescente, né, o prejuízo, as queimas dos neurônios. Eu posso mostrar para ele que se eu usar cocaína, quais são os processos químicos que vai acontecer, que acontece no cérebro. Eu posso pegar a maconha, já com aquele mais depressor, queima de neurônios. Então, assim, eu posso dar uma aula de química na prática. Então, a diferença é essa. Agora, quando você pega uma tabela periódica simplesmente para decorar e você não sabe exatamente para que ela serve, então fica aquele decoreba só para fazer a prova. Agora, quando você dá uma aula significativa, então, quando eu falo da neurociência, não é no sentido que ela tem aqui como algo novo, revolucionário, não. É usar a prática, usar assuntos em que nos interessem, né? Por exemplo, eu já quero falar de droga para um adolescente para prevenir. Né? Se eu ficar falando para ele só que, droga é ruim, diga não, a droga, que coisinha mais, né, droga, será que é tão ruim assim? Não, fala, olha, ela pode te dar a sensação de bem-estar. Sabe por que ela te dá a sensação de bem-estar? Porque a dopamina vai lá para cima, e ali, só que também acontece isso. Eu posso explicar tudo numa aula de química. Então, eu falo que a questão do decoreba é essa, porque o decoreba vem só para mim fazer a prova, só para eu fazer a prova e acabou, esqueci, né? E a questão da idade também para aprender é o seguinte, né? Na fase, quando você é criança, você tem os neurônios, eles estão em pleno desenvolvimento, tá? Então, assim, acontece
várias conexões, então fica mais fácil o aprendizado. E o que acontece quando somos... a criança é assim, tem vários neurônios. Então, os que são estimulados, eles se fortalecem, tá? Eles se fortalecem. O que não são estimulados é um processo natural do nosso cérebro, que é uma questão de poda. Ele vai embora, tá? Então, ele vai. E se você não estimular desde criança, já fica mais complicado esse processo. Então, como que eu poderia explicar de uma maneira mais simples? Por exemplo, se eu não sei algo e de repente eu quero aprender, os neurônios que ficaram dessa poda, eles vão se esforçar para dar conta daquilo que você quer aprender. Então, ele vai ser um pouquinho mais complicado. Você vai aprender, tá bom? Você vai aprender. No entanto, vai demorar mais do que uma criança, né? Deu para entender, assim, um pouco dessa explicação? Sim. Bastante. Sim. Deixa eu aproveitar, tirar só uma dúvida, Leide. Me dá um pode minutinho tirar aqui. várias, Janderri, agora é com você. Que é só uma última dúvida, que eu achei interessante justamente essa questão de aprendizado. Quando eu era mais jovem, quando eu estava em idade escolar, os professores ensinavam. Uma professora, na verdade, uma vez chegou para mim e disse: o melhor horário de estudar é de madrugada. Aí eu disse: por quê? Porque o horário, você tá com a mente vazia, é um horário mais calmo, que não tem barulho e tudo mais. Tem alguma relação, horário de aprendizado, ou não tem nada a ver, ou essa minha pergunta foi... Não, isso na verdade vai depender de cada pessoa, né? Porque tem a pessoa que ela é mais matutina e a vespertina. Então, assim, você consegue identificar, por exemplo, eu gosto de acordar um pouquinho mais cedo, antes da família acordar, porque eu vou estudar. Por quê? Porque você não vai ter os distratores, né? Que são realmente, um barulho chama aqui, aí você tem que desviar a sua atenção, um conversa ali, e vai ter aquele mais vespertino, aquele noturno, que, a família toda foi dormir, agora eu vou aproveitar para estudar. Então, a diferença é essa, porque os mecanismos atencionais, que é aquilo que faz a gente se distrair todo momento, eles ficam lá quietinhos, então a gente consegue se concentrar mais sim, entendeu? Então, assim, só que vai depender... a gente tem assunto aqui para conversar muito. Se vocês permitirem, eu posso voltar outras vezes para a gente conversar vários assuntos. A gente pode fazer um dia qualquer, os neuromitos, né? Porque tem algumas coisas que a gente acha que não são, né? Então também é bacana. Por exemplo, que eu devo dormir 8 horas por dia, 9 horas, será que é isso para todo mundo? Então eu vou deixar essa perguntinha aí para a gente responder também em outros momentos. Mas é mais ou menos isso. Então cada pessoa tem o seu nível, então tem pessoas que preferem estudar mais de manhã e outra mais à noite, mas não é questão que é de madrugada, é por causa do barulho, da bagunça, que os nossos mecanismos atencionais, eles não têm muita coisa para se distrair, então ele vai ter que focar, né, e aí isso vai depender. Eu sou uma pessoa que gosto mais de estudar de manhã, né, bem quietinha, se fosse para mim escolher, né, aí cada um tem que ver qual horário que se sente melhor. Né? Interessante. Tem a nossa advogada aqui, Fabiana Agra, que ela tem um programa aqui na Criativa, ela é jornalista advogada. Acho interessante que ela disse a mim uma vez que essa hora ela está dormindo, a partir de 18 horas até 1 da manhã ela está dormindo, acorda 1 da manhã, vai trabalhar até às 5, depois dorme 1 horinha e o dia continua. Eu não entendo esse tipo de relógio, eu acho interessante, mas ela já se habituou àquele horário. É que cada um tem o seu relógio biológico, né? É incrível, e a ciência, ela tem vários estudos para mostrar que se ela se sente bem fazendo isso, não tem problema nenhum. Né? Isso é legal, porque a gente tinha uma ideia que tem que ter aquele sono, mas se ela se sente bem, não acorda cansada, por exemplo, já acorda esgotada, tá tudo certo. Perfeito. Que papo gostoso, hein, Leide Alves? Maravilhoso, dá vontade de fazer muitas e muitas perguntas, né, Janderri? Nós tivemos aí uma tradição né, da nossa época que se diferencia demais hoje, né? Com essa inovação hoje de os estudo, de distratores ciência. estão constantes, né? Diretamente no celular, já o WhatsApp, chama um ou outro, realmente. Não é? E aí a gente quer que a educação seja a mesma? Não é? Não dá, a gente tem que dar uma revolucionada na educação, porque assim, se a gente for avaliar, os alunos são do século XXI, os professores do século XX, a escola do século XVII não dá, né? Você vê tudo se inova. Então é justamente isso, a gente tem que inovar a educação, procurar meios, né? Porque para revolucionar aí, para mudar
essa geração e essa história. E para a gente aqui no Brasil, né, não tem que ser os últimos da educação, né? Não dá, tem que mudar essa história.